Agora 1h36, a Assembleia Extraordinária da ONU foi retomada agora há pouco. Há uma grande expectativa pela fala dos representantes dos Estados Unidos, também da Ucrânia. São 193 nações que devem se pronunciar. E ontem, inclusive, nós tivemos a fala do embaixador brasileiro na ONU, né, que falou também sobre fez um pedido pelo cessar-fogo imediato. E hoje, claro, uma grande expectativa a respeito da fala que deve vir do representante dos Estados Unidos. Mais à noite, no horário de Brasília, por volta de 10h30 da noite, 11 horas, há uma expectativa da fala do presidente americano Joe Biden, que deve fazer um discurso à nação. E, claro, também há uma grande expectativa em cima disso, porque sempre que há uma fala dos Estados Unidos, a gente pode ter um norte, né, do que vai ser o futuro desse confronto. Para amanhã, a gente tem a expectativa de que um novo encontro entre representantes da Rússia e representantes da Ucrânia aconteça, e um novo encontro que deve vir com a perspectiva de um cessar-fogo, né? Essa é a expectativa que o mundo tem, de que haja um cessar-fogo para que as negociações tenham andamento. Agora há pouco saiu uma informação que é bastante preocupante. O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, o Oleksiy Danilov, falou a respeito da expectativa da Rússia avançando cada vez mais em direção à capital Kiev, e que há uma possibilidade de que Belarus também possa ser atingida para que haja uma parada, uma interrupção das tropas russas que estão usando esse território para entrar na Ucrânia. Mais cedo, houve um ataque a uma torre de TV na capital Kiev e chegou a informação de que há pelo menos 5 mortos apenas nesse ataque. Tudo isso indo de encontro com a estratégia militar que a Rússia disse que assumiria. A estratégia de atingir pontos, com perdão da repetição, estratégicos de comunicação, por exemplo, e de segurança, para que dessa maneira as tropas russas possam avançar mais rapidamente. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou um vídeo que foi exibido durante a reunião de representantes dos países da União Europeia no Parlamento Europeu. Volodymyr Zelensky fez um apelo para que a União Europeia aceite a entrada do país no bloco e foi bastante aplaudido no final do seu discurso. Também para ser membros iguais da Europa. Eu acredito que hoje estamos mostrando a todos que é isso o que somos. A União Europeia será mais forte conosco, sem dúvida. E sem vocês, a Ucrânia ficará sozinha. Nós comprovamos a nossa força, nós provamos que, no mínimo, nós somos como vocês. Então provem que estão conosco. Provem que não nos deixarão. Provem que são europeus de fato. E assim a vida será maior do que a morte. E a vida será maior do que as sombras. Que a glória esteja com a Ucrânia. Bom, por outro lado, governos de diferentes países boicotaram o discurso que houve na manhã de hoje também do chanceler russo Sergei Lavrov na ONU. Ele falou um pouco mais cedo também sobre a posição da Rússia nesse confronto e dezenas de representantes viraram as costas e deixaram a sala da ONU durante a fala dele. O correspondente da Band na Europa, o Jamil Chad, está acompanhando esse encontro na sede da ONU e fala com a gente aqui sobre a importância desse gesto dos representantes de vários países que ignoraram a fala da Rússia. Ele fala sobre esse momento histórico. Um ato extremamente raro aqui na ONU, quando, obviamente, um dos chanceleres, o chanceler de uma das potências nucleares, acima de tudo, do país envolvido, é simplesmente alvo de um boicote e os países simplesmente deixam a sala, deixam ele falando sozinho, que é basicamente isso que aconteceu. Foram principalmente os países europeus que fizeram esse boicote, também, claro, com os americanos, canadenses e outros países. Vocês estão vendo as imagens que nós fizemos do momento do discurso. Lavrov dizendo que ele aceitaria negociar, mas
obviamente, repleto de condições, dizendo que os americanos precisam retirar da Europa as armas nucleares, também exigindo questões muito pontuais no que se refere à própria Ucrânia e, claro, deixando muito evidente ainda um tom bastante, eu diria, duro em relação ao Ocidente, chamando o Ocidente de arrogante e de obsessivo no que se refere às sanções. Um clima que não é nada bom. Eu te digo que estou aqui há 22 anos, nunca tinha visto um clima tão ruim nos canais diplomáticos, no diálogo diplomático, porque justamente esse é um momento bastante importante e justamente quando mais se necessita da diplomacia, no fundo, para evitar a guerra. Esses países deixaram a sala, foram 140 diplomatas, segundo a Embaixada da Alemanha, a missão da Alemanha, foram 140 diplomatas que deixaram a sala, mas o governo brasileiro não aderiu ao boicote. O Brasil ficou na sala, o Brasil permaneceu para escutar Sergei Lavrov, outros países também, poucos, mas ficaram, uma parte substancial da sala ficou vazia. Existem duas versões. Uma delas, dos russos, é de que pelo fechamento do espaço aéreo europeu e pelo boicote, basicamente pelas sanções impostas, Sergei Lavrov não conseguiu vir até aqui essa sala em Genebra. Eu falei com o embaixador europeu que ele disse que não foi essa a situação, que os europeus deram garantias, inclusive, que ele pudesse vir à ONU. Afinal de contas, se você não pode vir à ONU, mas basicamente não tem mais para onde ir, né? Você não teria mais o espaço para negociar. Então, segundo os europeus, Lavrov usou, de fato, esse argumento para não precisar vir e não precisar passar esse constrangimento ao vivo. Essa, obviamente, teria sido uma outra característica. Agora, também é importante a gente lembrar, Pablo, que o Brasil, que não boicotou a reunião de hoje, ele já fez isso. E há pouco tempo, na verdade, fez isso, por exemplo, com o chanceler de Nicolás Maduro, quando o ministro das Relações Exteriores da Venezuela veio justamente aqui na ONU para fazer um discurso no auge da crise entre Brasil e Venezuela. O governo brasileiro, junto com o Grupo de Lima, que era o grupo de países latino-americanos que tentava justamente colocar uma pressão sobre o governo venezuelano, o Grupo de Lima e o Brasil, eles deixaram a sala sem, basicamente, a plateia latino-americana. Naquele momento foi Damaris Alves, inclusive, que se levantou e saiu. Então, o Brasil já fez isso. Não é algo que, o Brasil não faz. O governo brasileiro, o atual governo brasileiro, faz e fez. Na verdade, em várias ocasiões com relação à Venezuela. Mas aqui, no caso de Lavrov, optou por ficar. Bom, essa fala de Lavrov, que aconteceu também de maneira remota, o espaço aéreo russo